Fala, concurseiro e concurseira. Então, vocês acharam que não ia dar tempo, né, de fazer conteúdo aí para o concurso público da Guarda Civil Municipal de Tatuí. Eu também achei que não ia dar tempo, mas consegui uma vaguinha aqui entre um compromisso e outro, entre um plantão e outro, para poder trazer para vocês o artigo mais provável a cair nessa prova. Lembrando que o conteúdo da lei orgânica, ele é bem extenso, então provavelmente eu não vou passar aqui toda a lei orgânica, mas é importante que você faça o estudo da lei orgânica completa de Tatuí para você não negligenciar nada, ok? E aí eu vou estar passando aí os artigos mais prováveis, dividindo esse conhecimento com vocês, tá bom? Então fique lembrando que se eu pular um artigo ou outro é porque eu estou apostando nos que vão cair. E lembrando também que a gente vai ter o simulado, tá bom? Então, você tendo interesse no simulado, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você vai direto para o nosso grupo geral para assim que a gente divulgar o simulado de Tatuí, você poder adquirir, ok? Então vamos aí ao que interessa. Gente, já do artigo 1º eu já quero falar com vocês. O artigo 1º ele versa que o município de Tatuí, ele é parte integrante da República Federativa do Brasil, ok? E também do estado de São Paulo, e ele exerce autonomia política, legislativa, administrativa e financeira. Então é importante sim que você coloque aí no seu caderno de revisão que o município de Tatuí, ele tem autonomia, que é voltado aí para a política, para o âmbito legislativo também, administrativo e financeira. Muito provável isso vai cair na sua prova, ok? Importante que você leia os incisos também, 1º e 2º, que traz esse artigo, tá? Mas eu vou com vocês já direto para o artigo 2º. No artigo 2º vai versar sobre os poderes, né, que são do município. Esses poderes vai nos lembrar, vai nos levar lá para a tripartição que a gente já estudou na Constituição Federal, que são independentes e harmônicos entre si. Lá na Constituição traz que seria o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Se você já vem há um tempo estudando aqui no canal da GCM Brasil, você já me ouviu falar anteriormente a respeito desses poderes. Lá para o âmbito da Constituição, fala-se em 3 poderes, ok? Mas sempre que a gente falar do âmbito municipal, só são 2 poderes independentes e harmônicos entre si: legislativo e judiciário. Então, se cair lá na sua prova, quais são os poderes que são independentes e harmônicos entre si de Tatuí, é apenas legislativo e o executivo. No âmbito municipal não entra o judiciário, ok? Vamos lá nos incisos aí que traz o artigo 2º. É vedado qualquer dos poderes delegar atribuições, ou seja, nem o legislativo quanto o executivo poderá aí delegar atribuições. O cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer outro. Só que aquela pegadinha de examinador, né? A gente vai ter aí uma exceção. Então, muito cuidado em relação a negligenciar algumas exceções, né? Porque nesse caso aqui, o cidadão que ele é investido em alguma função desses poderes, ele não poderá exercer outro. Porém, o inciso traz que, exceto, no caso, salvo as exceções que são constantes na lei orgânica de Tatuí, ok? Bom, eu acho sempre muito importante ter domínio também a respeito da cultura, né, da história do município. E dentro da cultura de Tatuí, a gente vai ter aí o que a lei orgânica traz, os símbolos do município, né, que representa aí o município de Tatuí. Então, o artigo 3º, ele traz quais são os símbolos do município. A gente vai ter aí a bandeira, tá bom? A gente tem aí o hino e também o brasão, ok? Então, tanto a bandeira, o hino, quanto o brasão são símbolos do município, né? Que por lei são representados, são representativos, traz toda uma representação da cultura e também da história de Tatuí. Artigo 4º, constituem bens do município
todas as coisas, móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. Então, tudo que é pertencente ao município de Tatuí, a gente vai falar que são bens, nesse caso, as coisas móveis, imóveis, direitos e também ações, tá ok, galera? O artigo 5º ele vai trazer para vocês sobre a competência, né, do município. Como eu falei com vocês, não dá pra gente colocar aqui em uma videoaula toda uma lei orgânica, vamos ao foco. Porém, é importante que você saiba o que compete aí ao município de Tatuí. Então, por favor, estude o artigo 5º, até porque questões de outros artigos que não vão ser falados aqui nessa videoaula, teremos no nosso simulado. Então, é importante que você domine a lei orgânica. Também vai falar da competência comum, tá bom? Que vai ser competência aí ao município, porém, concorrentemente com a União e o Estado. Então, estude para que você saiba quais são aí essas competências, tá ok? Também temos proibições. Muito provavelmente pode ser que caia na sua prova também a respeito das proibições, ou seja, aquilo que ao município é proibido. Vamos falar aí alguns exemplos. Temos aí: permitir ou fazer o uso de estabelecimento, gráfico, jornal, estação de rádio, televisão. Ou seja, o município não pode ter esses tipos de estabelecimentos, tá ok? É proibido. A gente vai ter também, bem aqui, ó, marcar aqui para vocês terem uma melhor visualização. Aqui, ó. Vamos lá. Instituir impostos, ó, tá bem aqui, ó, instituir impostos. O que eles querem dizer para vocês? Que patrimônio, rendas ou serviços dos poderes públicos não pode ser instituído pagamento a eles, tá bom? Templos de qualquer culto, patrimônio, rendas ou serviços dos partidos políticos e etc, tá ok? Então não negligencie esses artigos porque vão ser importantes para o seu conhecimento, tá bom? Artigo 8º, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Isso é muito óbvio, mas não fica com aquela coisa assim, isso é muito facinho, não vou estudar. Estude sim. Legislativo tá ali dentro do âmbito da política, né? Então ele é exercido pela Câmara Municipal. Artigo 9º, cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, não exigida esta para especificado no artigo 10º, dispor sobre as matérias de competência do município. Aí, você vai fazer o quê? Você vai lá no artigo 10º para saber o que seria, tá bom? O artigo 10º, ele tá bem aqui juntinho com, logicamente, o 9º, mas não se perca, por quê? Esse daqui é um arquivo original, tá bom? Então, talvez você acha que vai ter um espaço, ele por ser original, você vai perceber que ele veio muito juntinho, não colocaram um espaço, não colocaram nada, mas ele tá aqui, tá bom? Compete à Câmara privativamente, entre outras, as seguintes atribuições, né? Eleger a sua mesa e também destituí-la na forma regimental, elaborar o seu regime interno, tá bom? Dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia e criação e transformação ou extinção de cargos, tá ok, galera? Vamos seguir aí para um outro artigo muito provável aí que caia na sua prova. Vamos passar esses daqui. Sim, sobre vereadores. Vereadores normalmente cai muito aí em lei orgânica. Então, o artigo 14, ele versa que os vereadores, eles gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na circunscrição do município. Bom, muito parecido aí com a lei orgânica de outros municípios também, que vem falando aí que os vereadores, eles têm aí inviolabilidade em relação às opiniões, palavras e votos, tá bom? Sendo que é bem explícito ao dizer que é em exercício
do mandato, tá ok? Então coloque no seu caderno de revisão, porque muito provavelmente no nosso simulado, no simulado aqui da GCM Brasil, você vai se deparar com uma pegadinha que nós iremos fazer para você. Por que iremos fazer pegadinha? Para você chegar massacrando tudo nessa prova e o examinador não te pegar na curva, tá bom? Então se você quer adquirir o nosso simulado, é só clicar no link que eu vou deixar bem aqui na descrição da videoaula, ok? Bom, mais um artigo provável aí a cair na sua prova é o artigo 19, galera. Aqui no artigo 19, vocês vão ver que traz a informação a respeito da mesa, né? Então, aqui, ó, artigo 19. A mesa, ela será composta de, no mínimo, 3 vereadores. Essa mesa aí, né, é onde irão se reunir aí os vereadores votados, né? Então, ela vai ser composta por, no mínimo, 3 vereadores, sendo um deles o presidente. Então, nós temos 2 vereadores e um presidente, sendo que esse presidente, ele precisa ser o quê? Ele precisa também ser um vereador. E ele terá um mandato de 2 anos, tá bom? Mandato de 2 anos ali na mesa, e vai ser proibida a reeleição de qualquer de seus membros. Tranquilo? Vamos aqui no parágrafo único. O parágrafo único, ele versa o seguinte. Aqui, ó, tá bem aqui embaixo. Parágrafo único que qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto de 2/3. Então, marca aí no seu caderno de revisão que são 2/3 dos membros da Câmara, ok? Quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho das suas atribuições. Tranquilo? Caso você tenha dúvida, já sabe, o link tá aqui, você pode chamar um dos administradores no nosso grupo geral, todos 2 têm experiência em concurso público, todos 2 são guardas civis municipais e a gente vai ali te dar todo o auxílio possível, tá bom? E principalmente nesse âmbito aí da prova, né? De alguma dúvida relacionada à legislação, ok? Vamos seguindo aqui. É importante você fazer a leitura aí desses incisos do artigo, já falamos sobre isso, tá bom? Artigo 24, ele diz que, aqui ó, artigo 24, independente de convocação, a sessão legislativa anual, ou seja, a sessão legislativa ela é feita por ano e desenvolve-se de 1º de fevereiro, tá aqui ó, 1º de fevereiro, tá bom? A 30 de junho e de 1º de agosto a 5 de dezembro. Então, nós vamos ter aí do dia 1º de fevereiro a 30 de junho, teremos uma convocação de sessão legislativa. Do dia 1º de agosto ao dia 5 de dezembro, também. Tranquilinho até aí? Vamos lá para um tópico que eu quero muito falar com vocês aqui. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui. Artigo 29. O processo legislativo, ele compreende de emendas à lei orgânica do município, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Por que achei importante também falar com vocês a respeito do artigo 29? Porque ele é cobrado em provas do âmbito municipal. Eu, particularmente, já vi na minha prova, né, em diversas provas aí que eu fiz para a Guarda Civil Municipal, a cobrança em relação ao que se compreende o processo legislativo. Então, coloque no seu caderno aí, revise sempre para você ir com tudo para essa prova e você já vai saber, já no simulado, como está aí o teu nível de conhecimento. Então, adquira o nosso simulado para que você chegue arrebentando tudo nessa prova, tá bom? Então, o processo legislativo do município de Tatuí, ele compreende as emendas à lei orgânica do município, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e também resoluções. Cuidado para não confundir aí as informações e engolir barriga no dia da sua prova. Não pode, hein? Então, galera, só para lembrar vocês mais uma vez que no nosso simulado,
todo o conteúdo da lei orgânica vai ser cobrado, ok? O que a gente está falando aqui na videoaula são artigos que a gente acredita serem os mais prováveis a cair na sua prova, tá bom? A gente está aí só ampliando a visão de vocês para vocês montarem o cronograma de estudo de vocês. Então é importante estudar toda a lei. Então não se surpreenda com o nosso simulado, porque vamos fazer um simulado preparado para a sua aprovação, mesmo que alguns artigos nós não venhamos mencionar aqui na videoaula. Eu também quero deixar para vocês aqui o artigo 31. O artigo 31, ele versa a respeito das leis complementares que são concernentes a determinadas matérias. Então, que matérias são essas? As leis complementares, elas são concernentes ao Código Tributário, ao Código de Obras e Edificações, Código de Posturas e também ao regime jurídico dos servidores do município aí de Tatuí. Então é importante que você também tenha domínio a respeito do que traz o artigo 31, ok? Bom, vamos lá, galera. Artigo 42. O artigo 42, ele versa que o prefeito, tá, e o vice-prefeito, eles prestarão compromisso e eles tomarão posse e assumirão o exercício na sessão solene de instalação à Câmara Municipal, ok? Tranquilo até aí? O que eu quero que vocês coloquem no caderno de revisão é que esse compromisso que o prefeito e o vice-prefeito irão tomar a posse vai acontecer no dia 1º de janeiro do ano que é subsequente à eleição, tá bom? Então, é importante que você tenha aí o domínio que vai ser dia 1º de janeiro, porque, muito logicamente, o examinador pode fazer uma pegadinha com você e trocar aí essa data. Lembrando também que se decorrido aí 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito e o vice-prefeito, por algum acaso, por algum motivo, não tiver assumido o cargo, será declarado vago pelo plenário, tá bom? Lembrando que existe uma ressalva que é por motivo justo. Porém, esse motivo justo, ele precisa ser aceito pela Câmara, tá ok? Bom, vamos seguindo aqui. Eu quero falar com vocês a respeito da substituição. O artigo 43, ele versa que o vice-prefeito substitui o prefeito em caso de licença ou algum impedimento que o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. Então, no impedimento de estar o prefeito, quem irá assumir vai ser quem? O vice-prefeito, o presidente da Câmara, tá? Então, o prefeito, ele já tá, ausente, ele tá de licença. Quem tem que assumir? O vice-prefeito. É esse aqui que assume, ok? Supondo que o vice-prefeito também não possa, vai ser a vez desse camarada aqui, o presidente da Câmara, tá ok? O vice-prefeito, ele não poderá se recusar, o vice-prefeito, ele não poderá se recusar a substituir o prefeito, sob pena de extinção do seu mandato. Lembrando que é mandato, de T de Tatuí, e não mandado, ok? Mandato. Bom, seguindo aqui, o presidente da Câmara Municipal, recusando-se a qualquer motivo a assumir o cargo do prefeito, ele será destituído, tá bom? Elegendo-se imediatamente outro vereador para ocupar o cargo e assumir a chefia do executivo. Lembrando que a chefia do executivo é o prefeito, porque estamos falando do âmbito municipal. O chefe do poder executivo é o prefeito. Então, na ausência do prefeito, quem substitui é o vice-prefeito. Na ausência do vice-prefeito por motivos de licença ou outro motivo que seja considerável, quem vai assumir é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara não assumindo, será imediatamente elegido um outro vereador, ok? Bom, falamos que a licença do prefeito, ela pode se dar aí, que a ausência do prefeito, ela pode se dar por licença. Então, no artigo 44, vamos entender como que funciona a respeito da licença, tá bom? Então, aqui versa que o prefeito,
Ó, artigo 44, sobre licença. O prefeito, ele não poderá se ausentar do município sem licença da Câmara, sob pena de extinção do mandato, ressalvando aí por um período, tá bom? De não superior, ressalva, num período não superior de 15 dias. As bancas adoram prazo, adoram. Então, por favor, fixa aí a respeito de prazos da lei orgânica. Então, o prefeito ele não poderá se ausentar sem licença da Câmara, tá bom? Sob pena de extinção do seu mandato, salvo por período não superior a 15 dias. Já o artigo 45, ele traz aí para você quais os casos que o prefeito ele poderá tirar licença. Aí, nesses casos, vai ser quando a serviço ou em missão, tá bom, de representação do município, quando impossibilitado do exercício do cargo por motivo de alguma doença que seja devidamente comprovada, tá bom? Essa doença precisa ser comprovada. E aí traz também um parágrafo único para este artigo, que nos casos do artigo 44, o prefeito licenciado ele terá direito à remuneração na forma da lei. Então, se o prefeito se licenciar por motivo de doença que foi devidamente comprovada, ele ainda assim terá direito à sua remuneração. Tranquilo, galera? Artigo 50, auxiliares diretos do prefeito. Quem são? Secretários municipais, subprefeitos e também os administradores regionais. Esses são os auxiliares diretos do prefeito de Tatuí. Bom, a partir do artigo 70, a Lei Orgânica de Tatuí vai falar a respeito dos servidores municipais. Não vai dar para eu trazer para vocês aqui todo esse conteúdo, mas é de suma importância que você estude não somente para o concurso, mas para que você, futuro servidor, futuro guarda civil municipal de Tatuí, tenha conhecimento dos seus direitos como servidor público deste município. Então, o município de Tatuí, ele instituirá um regime jurídico, tá bom? Aqui é um regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, tá ok? Autarquias e fundações públicas, atendendo os princípios da Constituição Federal, tá bom? O parágrafo único, ele traz também que a lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para o cargo de atribuições iguais. Então, por favor, tenha domínio a respeito dos servidores municipais de Tatuí, ok? São dois artigos também que eu achei importante trazer para vocês aqui nessa videoaula. É o artigo 72, tá ok? O artigo 72, ó, tá bem aqui pra gente estudar. Ele versa que os cargos públicos, eles serão criados por lei. Muito cuidado, porque eu já vi em algumas provas e também usamos como pegadinha. Você que já adquiriu o nosso simulado para algum concurso do qual você prestou, você sabe que essa pegadinha a gente sempre coloca para quê? Para poder fixar na sua mente que são criados por lei, ok? Então, cuidado, porque o examinador pode colocar para você que o cargo público, ele é criado por portaria, por exemplo, tá? Então, não é, ele é criado por lei, tá ok? Outro tópico aqui que eu trouxe para vocês é a respeito do artigo 73. O artigo 73, ele versa que o servidor municipal, ele será responsável civil, criminal e também administrativamente pelos atos que praticar no exercício do cargo ou função, tá bom? Ou também a pretexto de exercê-lo. Então, o que isso quer dizer? Se você cometer algum desvio de conduta, tá? Você não vai responder apenas no PAD, você não vai responder apenas essa indisciplina sua, esse seu desvio de conduta de forma administrativa dentro do órgão, não, tá bom? Para o servidor do município de Tatuí, terá aí uma responsabilidade civil, criminal e também administrativamente pelos seus atos, ok? Bom, não são todos os municípios que trazem aí a importância do direito da mulher, ainda que nós já tenhamos estabelecidos
na nossa Constituição Federal. Então, nem sempre no âmbito municipal a gente vai encontrar na lei orgânica esse cuidado aí relacionado à mulher. Porém, a lei orgânica de Tatuí, ela traz essa consideração no artigo 136. Então, o município de Tatuí, em consonância com a Constituição Federal, ele irá criar, através de um Conselho Municipal da Condição Feminina, mecanismo para a execução de combate à discriminação e à opressão da mulher, tá ok? Traz também aí o parágrafo único que o Conselho Municipal da Condição Feminina é um órgão de caráter cooperativo, onde interessados da sociedade terão por objetivo elaborar, fiscalizar e também desenvolver em conjunto os órgãos competentes de assuntos que sejam inerentes à mulher e também à família. Então, vai ter aí uma elaboração, uma fiscalização e também o desenvolvimento. Porém, é bom lembrar que não vai ser inerente apenas à mulher, tá bom? Mas também vai ser a família, ok? Artigo 37. Será proibida na forma da lei toda e qualquer discriminação ocorrida no âmbito municipal. Bom, mais uma vez a gente vê aí uma condição diferenciada na lei orgânica do município de Tatuí, que é em relação à proteção especial voltada aí para os idosos. Já vi em uma outra lei municipal também, como eu falei da mulher, também já vi do idoso. E o município de Tatuí também traz essa consideração aqui no artigo 138, que os maiores de 65 anos, tá ok? De idade, será garantida para eles a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, tá bom? O poder público municipal, ele poderá, atenção que ele poderá fazer um seguro especial. Então, ele pode, ele não deve. Então, ele pode sim fazer um seguro especial para cada idoso que for utilizar os ônibus que sejam urbanos, no caso de acidente pessoal, no uso dos referidos veículos, tá bom? Então, houve um acidente pessoal aí, vai haver aí a possibilidade, né? Porque a gente tem aí o poderá e não o deverá, cuidado com essas palavras em concurso público, essa possibilidade, tá bom? A gente também tem aqui no inciso 2º que os idosos de posse da carteira de identificação, eles deverão, nesse caso, eles devem adentrar os veículos urbanos pela porta dianteira. Aí você vai me perguntar assim, mas o que seria essa carteira de identificação? Vamos lá. Eu posso me identificar com um documento que não necessariamente ele tenha foto, como, por exemplo, o CPF. Porém, no registro, né, geral, ali no RG, a gente também pode incluir o nosso CPF. Então, vamos ter ali uma identificação tanto de RG quanto também do CPF. Eu sempre costumo dizer para vocês que o que vale para uma prova é a letra da lei. Então, falando de letra da lei, ou para alguns também chamados a lei seca, a gente não vê aqui no artigo 138 a necessidade, não está falando de documento com foto. Em nenhum momento a gente vê escrito documento com foto. Está dizendo que deverão, né, adentrar os veículos urbanos com carteira de identificação, tá bom? E lembrando que é pela porta dianteira. Cuidado com esses detalhes, que são os detalhes que são usados para pegadinha ali na questão, tá bom? Bom, artigo 148, olha só, o município, ele preservará a tradição cultural de Tatuí. Então, a lei orgânica, ela deixa muito claro que essa preservação da tradição cultural está relacionada ali na cidade Ternura e também capital da música, como é conhecido ali culturalmente a cidade de Tatuí, ok? Bem como os adjetivos pátrios, né? Então, que adjetivos seriam esses? Tatuense ou tatuiano, tá bom? Então, quem nasce em Tatuí, ele é considerado de uma forma tradicional e que deve ser respeitada e preservada como tatuiense ou tatuiano, né? E aí o artigo diz que vai ser indiferente, ou um ou outro, tá bom? E em relação a como é conhecida a cidade, né? Cidade Ternura e capital da música.
Bom, a lei municipal aí, a lei orgânica de Tatuí, ela não traz muita especificidade a respeito da segurança da Guarda Civil Municipal. Então, para você que vai fazer sua primeira prova aí para a Guarda Civil Municipal, achei importante, tá bom? Trazer para você, claro que você precisa estudar a Lei 13.022, por favor, socorro. Não vá para uma prova da Guarda Civil Municipal sem estudar a Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas Civis Municipais. Mas se é a sua primeira prova aí, achei importante trazer na Lei Orgânica de Tatuí o parágrafo único, tá bom? Do artigo 5º, em que versa que o município, ele não deverá, mas ele pode instituir guarda municipal que seja destinada à proteção dos seus bens, serviços e instalações ali no termos do artigo 144 da Constituição Federal. E claro que ele vai instituir por meio de concurso, né, com demais órgãos públicos, auxiliar também na preservação e na incolumidade pública e do patrimônio. Bom, guerreiros e guerreiras, vamos encerrar aqui, né, a nossa videoaula. Na verdade, é um resumo para que venha te auxiliar no estudo, né, de todo o conteúdo dessa legislação, dessa lei orgânica aí de Tatuí, tá ok? E você querendo adquirir o nosso simulado, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O nosso simulado vai vir sugando essa lei orgânica para que você chegue na sua prova com muito conhecimento, com muita segurança e não venha apenas ser aprovado, mas também classificado e futuramente, né, tá aí uniformizado com o manto azul marinho. Desde já, seja bem-vindo aí à família Azul Marinho, porque eu acredito na sua aprovação, ok? Deus te abençoe, força e honra.